Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre a vida do Dalai Lama, que está estreitamente ligado ao budismo e mais especialmente ao budismo tibetano. Nós estamos aqui geograficamente muito longe do Tibete, mas hoje com a internet, com todas as facilidades eletrônicas, o mundo se tornou bem menor, mas como nós temos poucas informações, eu vou tentar, dentro do possível, passar o máximo de informações que eu conseguir para a gente poder ter um contexto histórico-geográfico do que foi a vida do Dalai Lama, ou melhor, dos Dalai Lamas, porque esse atual é o 14º de uma linhagem, 14º Dalai Lama. Ali em branco vocês veem o Tibete, que hoje é controlado pela China e é chamado território autônomo do Tibete. Mas durante muitos anos, ele, que é chamado também o teto do mundo, onde a média de altura desse planalto tibetano é de 4.500 a 4.800 metros e que vai até o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, tem 8.880 metros por aí. Então, é o lugar onde é chamado teto do mundo, ou seja, é um planalto muito frio, muito seco, que raramente neva, mas onde ficam as cadeias, nevadas perenes do mundo, e que, por isso mesmo, tem uma importância estratégica muito grande. Ali é nascente de grandes rios, que são rios que vão irrigar praticamente toda a Ásia. Vocês veem que o Tibete está numa parte centro-sul da Ásia, e sempre foi cobiçado pela Rússia, pela China, pela Índia britânica, não é? Hoje a Índia é independente, mas a Índia foi uma colônia britânica. Hoje a Rússia é comunista, mas a Rússia já foi czarista, né? A própria China, que se apoderou desse estado do Tibete, era um império, né? Primeiro de impérios manchus, depois de impérios, do grande imperador amarelo, e que durante muito tempo teve relações cordiais com que foram os comandantes, que foram os reis do estado do Tibete. No início eram milícias que tomavam conta dessa parte do Tibete, até que se estabeleceu uma dinastia de reis. Na verdade, foram 40 reis em sucessão, até que o 33º rei se tornou budista, e aí começou o budismo, que veio da Índia, subindo para o Tibete, e também foi para a China, para a Mongólia, não é? A China, apesar de ter se tornado um estado comunista e ateu, tem uma influência chinesa muito grande. Eu estive lá em 2008 e pude ver que as pessoas fazem turismo religioso, elas vão nas estátuas do Buda, elas se prostram, elas fazem o sinal de Namastê, elas realmente ainda têm uma influência muito grande do budismo. Não são alguns poucos anos de uma geração que vão acabar de 2.500 anos de influência de Buda. E quando a gente fala do Dalai Lama, a vida dele também tem uma ligação com o Senhor Buda, que morou na planície da Índia e que conheceu um pequeno garoto brahmane que 74 encarnações depois vem se tornar o 14º Dalai Lama. Ou seja, há uma sucessão de encarnações desde a época do Buda Sakyamuni, de 74 gerações, até que nós chegamos ao primeiro Dalai Lama. Qual a importância de ser um primeiro Dalai Lama? A importância é que esse ser é um ser tão devotado e já tão adiantado espiritualmente, que ele já controla as suas encarnações, ele já não passa tempos no nirvana, no céu, ou dê o nome que você quiser, ele já vai direto para um plano tão alto, porque ele já atingiu um estado que ele controla o seu corpo causal e vai ao búdico, que novamente em menos de um ano, no máximo 2 anos, ele já encarna novamente. Porque ele já assumiu o que a gente chama de voto de Bodhisattva, ou seja, um ser que encarna a compaixão,
para ajudar todos os seres humanos. Um ser que, como Buda, descobriu que ele está interligado a tudo e todos os seres e faz o voto da compaixão e do grande sacrifício de renunciar ao céu e aos bons méritos que ele tenha do karma que ele tenha vivido naquela vida, e ele volta a encarnar para continuar sua missão, a ajudar todos os seres a serem felizes, serem saudáveis e viverem em paz. Então, vocês veem que a importância estratégica do Tibete é imensa. 30% dos rios da China nascem lá. É o Yangtze, é o Rio Amarelo, o Brahmaputra, o Indro, ou seja, o Indo, muitos rios, até o próprio Ganges nasce dessas planícies congeladas. Então, é importantíssima a questão estratégica do Tibete. Sem dizer que são regiões de muitas florestas, que têm minas de cobalto, de urânio, de cobre, de ferro e de muitas areias e metais preciosos e raros. Então, na época que a Índia era britânica, ela tinha interesse, tanto é que ela invade, em 1904, o Tibete para conseguir forçar o estabelecimento de relações econômicas, com medo que a Rússia czarista o fizesse antes. A China, já muito tempo, considerava o Tibete, e considera até hoje, um estado, como se diz, suzerano, porque na época era todo um regime feudal que nós tínhamos naquela região. E eles achavam que tinha um estado suzerano porque, na verdade, o Tibete era um estado que se manteve em isolamento. Esse isolamento fez florescer toda uma população totalmente voltada para a religião, sendo que 10% da população eram de monges. Nós não tínhamos cidade, os lugares eram conhecidos pelos mosteiros, ou seja, milhares de mosteiros cresceram naquela região e toda aquela população vivia em comunhão com a natureza. Os animais selvagens praticamente não tinham medo dos humanos, porque eles sabiam que tinham que respeitar a natureza. É verdade que eles comem carne, não é? Porque em regiões muito altas é impossível você viver de plantio, porque praticamente nada cresce, a não ser um pouco de cevada ou de trigo mourisco nessa região, e eles acabam consumindo a carne de iaque, a carne de vaca e a carne de zhu, que é uma mescla, um híbrido, né, entre o dzong, entre o iaque e a vaca. Parece que são mais fortes e são mais dóceis. Então, essa região é uma região estratégica, mas que durante muito tempo se manteve isolada. E conseguiu se isolar por uma série de circunstâncias. Foi invadida e depois deixada, respeitada pelos britânicos, que não tiveram interesse, voltaram. Os chineses também invadiram no começo do século, em 1904 também, mas depois houve uma revolução na China e os chineses ficaram sem pagamento, totalmente isolados, porque estava havendo uma convulsão na China, e aí o 13º Dalai Lama consegue fazer com que aquela invasão fosse derrubada, os chineses retrocedem, e aí o Tibete vive um tempo muito grande, até 1950, de absoluta independência. Mas, quando a China se torna uma nação comunista, em 49, novamente se acende a cobiça sobre esse espaço, e em 1950 começa uma invasão que vai ser perpetrada finalmente em 1959, quando a gente vai ver com a invasão do Tibete e o exílio do 14º Dalai Lama na Índia. No final, nós vamos abrir para perguntas e tentar dar maiores informações. Se nós temos o 14º Dalai Lama, ele começa com o primeiro. O primeiro Dalai Lama nasce em 1391, ou seja, olha quanto tempo atrás. Uma sucessão de Dalai Lamas quase sem interrupção, né? Pema Dorje nasce em 1391 de uma família de nômades.
né? Aos 14 anos, ele faz o voto como noviço, depois ele tem a ordenação completa e se torna discípulo de um grande mestre do budismo chamado Tsongkhapa, que é realmente o grande divulgador do budismo do Tibete, né? É ele quem traz realmente o Tantra para o Tibete e faz com que o budismo no Tibete se torne diferenciado. Na Índia nós temos o pequeno veículo, o grande veículo, né? O Hinayana e o Mahayana, mas no Tibete a gente vai ter o Vajrayana com grande repercussão sobre o Tantra, que nada tem a ver com a questão sexual, tem a ver com mantras, tem a ver com um conhecimento de técnicas espirituais altamente avançadas. Inclusive, uma das técnicas é que a pessoa, como no caso dele, meditando, entrou em samadhi e consegue fazer o seu desencarne e consegue encarnar conscientemente em outro corpo, inclusive dando indicações em vida e também com a ajuda de oráculos, eles reconhecem essa nova criança. Então, a grande realização do primeiro Dalai Lama foi construir um monastério de Tashilhunpo, que se torna uma das maiores universidades monásticas da escola Gelugpa. Na verdade, o budismo tibetano tem várias escolas, né? O Gelugpa são os chamados barretes amarelos, né? Tem os barretes vermelhos, os Nyingma, tem os Karmas Kagyu, que nós temos inclusive uma escola. Aqui, nós temos um mosteiro aqui em Brasília, mais exatamente em Sobradinho. Então, nós temos também uma tradição não só dos Dalai Lamas, temos dos Panchen Lamas e dos Karmapas, mas eu não vou adentrar muito sobre isso. É importante saber que depois do Dalai Lama existe uma série de reencarnações dos Panchen Lamas e do Dalai Lama e dos Karmapas. Tanto é que a própria China os reconhece, e dos Karmapas é até interessante porque a China indica uma nova reencarnação do Karmapa que morreu, do anterior, que morreu com 51 anos, e o Dalai Lama indica outro, né, mostrando exatamente essa questão da divisão que existe da ocupação do Dalai Lama, da ocupação da China e o governo do Dalai Lama no exílio, já que o Dalai Lama não é só o chefe espiritual, ele é o chefe temporal e político também de todos os tibetanos. Então, ele cria esse mosteiro, que é o monastério de Tashilhunpo. Aqui a gente tem uma foto, né, do monastério de Tashilhunpo. O segundo Dalai Lama logo nasce pouco depois também de uma família de camponeses. Quando ele começou a falar, ele dizia que o nome dele era Pema Dorje e disse que ia morar em Lhasa e que gostaria de viver no monastério de Tashilhunpo. Quando ele foi concebido, seu pai teve um sonho, que era dar o nome dele de Gedung Drupa, que era o nome do primeiro Dalai Lama, mas o pai dele não acreditou no sonho e botou o nome dele de Sangye Pheo. Mas com 11 anos ele é reconhecido como a reencarnação do primeiro Dalai Lama, provavelmente pelo Panchen Lama. E depois ele faz os votos de noviços, depois os votos de Gelong, que é a ordenação completa, e vai estudar no monastério de Tashilhunpo, e depois no Drepung, onde ele se torna, depois um abade, vai ser o abade do monastério de Sera, que é um dos mais importantes do Tibete. Nós temos vários monastérios importantes, mas o monastério de Sera, de Drepung e Tashilhunpo são assim, um dos mais importantes, né? Assim como o de Gade e tantos outros. Assim, ele morre com 67 anos. Aí está o monastério de Drepung. Tudo isso que vocês estão vendo em vermelho lá são alguns centenas, talvez 1 milhar de monges. Aí no centro de amarelo são talvez os professores que têm já uma diferenciação com um chapéu amarelo, como se fossem, digamos assim, os bispos, né? Mas nós temos lá em cima a roda do Dharma. É realmente um lugar muito bonito pela foto e deve ser realmente uma universidade budista de grande importância. Aí o monastério de Sera, né, também um lugar muito importante,
é um abade de Sera que reconhece o 14º Dalai Lama, como a gente vai ver mais adiante.